Olá, eu sou o Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e hoje eu vou dar continuidade aos últimos vídeos e vou falar um pouco sobre reeducação funcional. Vamos lá, nos últimos vídeos nós falamos basicamente sobre a mudança do olhar do fisioterapeuta, como isso trouxe uma quebra de paradigma e colocou como referência para a atuação do fisioterapeuta a funcionalidade, e hoje eu vou falar sobre a reeducação funcional. Caso você não tenha visto esses dois vídeos, por favor acesse aqui ao lado e depois volte para esse. A reeducação funcional é uma linha de raciocínio, é uma forma de pensar que existe dentro da fisioterapia, que surgiu lá na USP, no Hospital das Clínicas, e acaba trazendo como referência a queixa funcional do paciente. A gente já sabe que para o fisioterapeuta, cerca de 80% dos casos acabam sendo de dor. A queixa é uma dor. Mas o que a gente muitas vezes esquece é que não é a dor em si que motiva a busca pelo cuidado, mas sim a incapacidade gerada pela dor. Basicamente, a gente tem aí então uma relação de dor gerando incapacidade, que é o que a gente chama de queixa funcional. Alguém que apresenta uma dor para situações e tarefas específicas. Então, sempre que alguém chega para a gente e fala: "Ah, eu estou com uma dor no joelho", se a gente dedicar algum tempo para investigar, a gente vai ver que essa dor ela tem características funcionais e ela aparece em algumas situações específicas, como por exemplo, eu tenho dor no joelho para sentar e levantar, eu tenho dor no joelho para subir e descer escadas. Então sempre vale a pena a gente investigar e entender as queixas e as relações que elas têm com a funcionalidade. Porque no final das contas, esse paciente ele quer ficar bem para fazer as atividades dele, ele quer ficar sem dor para subir e descer escadas, para sentar e levantar, para correr. E basicamente a linha de raciocínio da reeducação funcional, ela parte da queixa funcional. Então nossa primeira tarefa é entender qual que é a queixa da pessoa e a partir daí a gente vai desenvolver um raciocínio que vai buscar compreender qual é a história dessa queixa funcional. Nesse momento da investigação a gente vai se basear em uma tríade, que é indivíduo, tarefa e ambiente. Então no indivíduo a gente vai buscar compreender quais são as características desse indivíduo que possam estar relacionadas com a manifestação dessa queixa. Então a experiência prévia dele na prática dessas atividades, qual que é a rotina de trabalho, a rotina de treinamento dele, vai entender um pouco sobre as características antropométricas, se ele é um paciente um pouco mais pesado, se ele é um pouco mais fraco, quais que são as características que possam estar relacionadas com a manifestação dessa queixa. Além das características individuais, a gente vai considerar as características da tarefa. Que tarefa é essa? Sentar e levantar, que é diferente de subir e descer escada, que é diferente de correr. Cada uma dessas vai trazer um tipo de movimento, uma característica peculiar do uso do corpo. Além de compreender indivíduo e tarefa, eu tenho que entender qual que é o ambiente em que essa queixa se manifesta. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem dor no joelho para subir e descer escada. Que escada é essa? Né? É uma escada de metrô em que ela é regular, boa, como a gente sabe, que ela tem um planejamento? É uma escada de um barraco em que ela é assimétrica, tem degraus mais altos, mais baixos? Ela é uma escada em caracol, que dificulta um pouco mais essa subida, porque tem uma demanda um pouco diferente? No final das contas, a gente vai ter que entender esses três pontos: características individuais, características da tarefa e características do ambiente. Tendo a queixa funcional, tendo coletado uma boa história dessa queixa, tendo essas características de indivíduo, tarefa e ambiente, eu vou conseguir compreender qual que é a característica principal dessa queixa, né? Ela é uma queixa de característica funcional, ou seja, que ela está inteiramente ali relacionada com as tarefas, como esse indivíduo usa o próprio corpo, ou então ela é uma queixa mais de característica morfopatológica, teve ali algum trauma, teve ali algum acidente, alguma coisa que depois daquele momento específico ele começou a apresentar dor e basta eu tratar as consequências desse trauma, desse acidente e ele vai melhorar. Fica aqui uma observação muito importante, por quê? No final das contas as coisas não são dicotômicas, não é ou é funcional ou é morfopatológica, a gente tem basicamente como se fosse um gradiente. As coisas podem ir mais para o lado de uma queixa funcional, mais para um lado
de uma queixa morfopatológica ou ela pode ficar mais ou menos nessa intersecção. Com base na resposta dessa pergunta, eu vou conseguir compreender agora o que eu tenho que avaliar. Então, minha investigação, ela tem que me levar ao que eu tenho que avaliar. E se for uma característica de queixa que ela é predominantemente funcional, a minha avaliação vai ser a avaliação funcional, a avaliação da tarefa em si. Se é uma queixa predominantemente morfopatológica, talvez eu deixe um pouquinho de lado a tarefa e me preocupe em fazer uma avaliação mais do local, uma avaliação física, uma avaliação do tecido, da articulação, seja lá o que for. Compreendida toda essa questão durante a investigação, se eu definir que a característica da queixa é predominantemente funcional, eu vou ter que montar toda uma avaliação dessa queixa. Então, por exemplo, o paciente lá que a gente citou, que tem dor para subir e descer escadas, eu vou ter que fazer a avaliação dessa tarefa. E a gente costuma fazer a avaliação basicamente com uma filmagem, que pode ser de celular, pode ser de câmera, e basta a gente ter duas vistas para a gente compreender já muito bem como o indivíduo usa o corpo dele para concluir essas tarefas. Essa conclusão, o jeito que ele usa o corpo, o que a gente vai ver como movimento, a gente dá o nome de estratégia motora. E basicamente nesse ponto eu terei 3 outros pilares que influenciam nessa tal de estratégia motora, que é o alinhamento, a estabilidade e a sinergia durante a execução dessa tarefa. Feita essa avaliação, agora eu vou compreender de forma mecânica como esse corpo pode estar gerando um tipo de sobrecarga por conta daquela estratégia motora observada, por exemplo, para o joelho desse paciente. Respondido isso, agora eu vou ter que entender o porquê que ele faz daquela maneira. E aí, nesse momento, em vez de considerar apenas cinesiologia, anatomia, biomecânica, eu vou considerar as disciplinas mais relacionadas ao controle motor, ao como que ele usa o corpo dele e por que ele usa o corpo dele daquela maneira. Eu já entendi qual que é o padrão de sobrecarga, entendi também o porquê ele escolheu fazer daquela maneira, eu vou conseguir fazer uma série de hipóteses para justificar o porquê que ele faz daquela maneira, testar essas hipóteses e aí sim dar início ao tratamento desse paciente, oferecendo as correções necessárias desse padrão de movimento, dessa estratégia motora. Esse vídeo ele só tem a função de dar uma elucidada, mostrar um pouco do raciocínio envolvido na reeducação funcional. Ele não tem o papel de te ensinar a fazer. Se você quer aprender como usa esse raciocínio de forma prática, aí você tem que se dedicar em estudar, se dedicar em aperfeiçoar essa linha de raciocínio. Para você continuar estudando, se você é um aluno da graduação, eu te recomendo 3 extensões acadêmicas da USP. A primeira delas é a Liga de Postura e Movimento. Nessa liga, o raciocínio da reeducação é usado para tarefas do cotidiano, como por exemplo, permanecer sentado, sentar e levantar, subir e descer escadas, se deslocar no plano, na rampa ou seja lá o que for. Se você já tem um interesse um pouco maior em usar esse raciocínio no esporte, tem 2 outras extensões que você pode buscar. Uma delas é a Liga de Fisioterapia Esportiva, que é a LIFE, em que você vai usar esse raciocínio para análise, avaliação e correção dos movimentos voltados para queixas esportivas. E tem também a Fisioterapia para a Seleção, que consegue usar esse raciocínio também em um contexto fora do ambulatório, dentro das equipes. Você poderá ter a experiência de usar esse raciocínio no planejamento de treinamento preventivo para equipes e para as seleções da USP. Além disso, eu deixo aqui para vocês a referência de 2 canais de pessoas que também usam esse raciocínio na prática clínica. O primeiro deles é o Graus de Liberdade, do Cássio Siqueira e do Fábio Bessa. Eles usam esse canal para falar um pouco da fisioterapia, de liberdade e de outros assuntos, mas na prática clínica deles eles usam demais esse raciocínio. Além disso, tem o canal do Renan Calori, que é o canal Fisioterapia Esportiva, em que ele fala basicamente desses assuntos relacionados à fisioterapia esportiva, inclusive relacionados à reeducação funcional no esporte. Muito obrigado a você que tem assistido o vídeo até aqui, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!